Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e nesse vídeo você vai aprender o Teorema de Tales. Esse vídeo faz parte do nosso curso completo de Geometria Plana. Vamos estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. O Teorema de Tales dá uma informação pra gente sobre quando duas retas transversais cruzam retas paralelas. Então vamos fazer um desenho para ficar tudo bem claro. Primeiro vamos desenhar retas paralelas. E em seguida vamos desenhar duas retas transversais que cruzam essas retas paralelas. Legal! Então o que o Teorema de Tales diz pra gente sobre essa situação? Primeiro, a gente vai fazer uma divisão entre duas medidas da primeira transversal. A nossa primeira transversal vai ser essa reta verde. Perceba que aqui a gente tem duas medidas, esse tamanho daqui e esse outro tamanho. Vamos dar um nome para cada um deles, vamos chamar de A e de B. O Teorema de Tales está dizendo que a gente vai fazer a divisão entre essas duas medidas. Então, a gente vai dividir o A pelo B. O tamanho desse segmento aqui pelo tamanho desse outro segmento. Bacana, vamos continuar a enunciar o Teorema de Tales. Quando duas retas transversais cruzam retas paralelas, a divisão entre duas medidas da primeira transversal é igual a alguma coisa. Então, essa divisão daqui vai ser igual a uma outra divisão, a divisão entre as medidas correspondentes da segunda transversal. Então, a gente vai chegar aqui na segunda transversal, essa reta rosa, e vamos pegar duas medidas dela. Primeiro, a medida desse segmento, vamos chamar de x, e a medida desse outro segmento, vamos chamar de y. A gente também vai fazer a divisão entre essas duas medidas. E esse daqui é o Teorema de Tales. E pelo Teorema de Tales, a gente tem certeza que a divisão entre as medidas da primeira transversal vai ser igual à divisão entre as medidas da segunda transversal. Uma coisa importante é que se desse lado da equação, nessa nossa primeira fração, a medida A ficou por cima, essa medida daqui ficou por cima, então do outro lado da equação, a medida correspondente da outra reta, da outra transversal, também vai ter que ficar por cima da fração. Olha aqui. E perceba que os valores que ficaram embaixo da fração também são os valores correspondentes nas duas retas transversais. Os valores que estão frente a frente. Quase Nerd, dica do Vina. Para resolver exercícios usando o Teorema de Tales, basta que você perceba quais são as retas paralelas e quais são as duas transversais. E em seguida, a gente vai montar essa equação que diz que a fração, a divisão entre duas medidas da primeira transversal vai ser igual à divisão, a fração, entre as medidas correspondentes da segunda transversal. Vamos ver como é que fica isso num exercício? Encontre x. Perceba que aqui a gente tem retas paralelas, essas cor de abóbora, sendo cruzadas por duas transversais, uma transversal verde e outra transversal rosa. Então, vamos usar o Teorema de Tales. A gente vai fazer uma divisão, uma razão, uma fração, entre duas medidas da primeira transversal. Por exemplo, essa medida 2 dividido por essa medida que é x. E isso vai ser igual à divisão entre os valores correspondentes na segunda transversal. Perceba que o x ficou por cima desse lado da equação. Então, o lado correspondente ao x na outra transversal, que é o 6, também vai ficar por cima. A gente fica, então, com 6 dividido pela outra medida 9. Olha como é que o x está na parte de baixo da fração, de um lado da equação, e o lado correspondente a ele, que é o 9, também está na parte de baixo. Agora, vamos isolar o x para descobrir quanto ele vale. Multiplicando cruzado aqui. 2 vezes 9 fica de um lado da equação, e do outro lado a gente fica com 6 vezes x. 2 vezes 9 dá 18, e 6 vezes x é 6x. O 6 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente fica com 18 sobre 6 de um lado da equação e do outro lado o x ficou sozinho. 18 dividido por 6 dá 3. Então, a gente descobre que o x vale 3. Terminou esse nosso primeiro exemplo.
Vamos chamar esse item de A, porque agora a gente vai para o item B. Perceba que aqui a gente continua tendo retas paralelas cruzadas por duas transversais. Vamos usar o teorema de Tales. Eu vou pegar uma medida da primeira transversal, vai ser esse x daqui, e vou dividir por uma outra medida também da primeira transversal. Só que essa outra medida, ao invés de ser o tamanho só desse segmento, vai ser o tamanho disso tudo daqui, porque eu sei que vale 9. Então, eu estou dividindo esse tamanho daqui, que é o x, pelo tamanho inteiro, que é o 9. Bacana, então eu vou ter que tomar muito cuidado para do outro lado da equação ver quais são os lados correspondentes. Primeiro, o x ficou por cima da fração. Então, do outro lado da equação, o lado correspondente ao x também vai ter que ficar por cima, que é o 4. Certinho. E perceba que quem ficou do lado de baixo da fração foi o 9, foi a medida inteira desse segmento. Qual seria a medida correspondente a esse 9? Na nossa outra transversal. Seria também o tamanho inteiro desse segmento aqui. Perceba que esse tamanho inteiro não é o 2. Esse tamanho inteiro vale 2 mais 4, que dá 6. Quase nerd, perceba que não importa quais são os segmentos que eu divido usando o teorema de Tales. O que importa é que eu garanta que do outro lado da equação eu divida os segmentos correspondentes. Os mesmos segmentos que eu tinha dividido antes, eu divida os segmentos correspondentes na outra reta transversal. A palavra-chave aqui é correspondentes, beleza? Agora basta a gente isolar o x na equação para descobrir quanto ele vale. Vamos multiplicar cruzado. 4 vezes 9 de um lado e 6 vezes x do outro lado da equação. Esse 6 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente já tinha 4 vezes 9 do outro lado e agora passou o 6 dividindo. E o x ficou sozinho de um lado da equação. Perceba que aqui dá para cortar o 4 com o 6. Dá para dividir ambos por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Agora, dá para simplificar o 9 com o 3. Vamos dividir os 2 por 3. Em cima, 9 por 3 dá 3. Embaixo, 3 por 3 dá 1. Não precisa colocar nada. A única coisa que sobrou aqui foi esse 2 vezes 3, que dá 6. Então, a gente descobre que o nosso x vale 6. E terminou o item B. Maneiro, quase nerd. Estamos esquentando. Vamos fazer mais um item. Olha o item C. De novo, a gente quer encontrar o valor de x, mas agora a gente só tem duas retas paralelas e as nossas transversais estão se cruzando, se interceptando nesse ponto daqui. Quase nerd, dica do Vina. Sempre que num exercício em que você vai usar o teorema de Tales, as suas duas transversais estão se cruzando, é muito útil a gente traçar mais uma paralela que passe por esse ponto de interseção entre as duas transversais. Vamos traçar essa paralela tracejada aqui para você enxergar. Perceba que essa reta tracejada ela é paralela entre as duas outras paralelas que a gente já tinha. Então, vamos terminar de rabiscar esse cara. Perceba, então, que a gente ficou, mais uma vez, com duas transversais que cruzam retas paralelas. Sempre que a gente tem duas transversais cruzando retas paralelas, a gente pode usar o teorema de Tales. A gente tem que encontrar medidas na primeira transversal e dividir essas medidas. E do outro lado da equação, a gente vai dividir as medidas correspondentes na outra transversal. Quase nerd, dica do Vina. Sempre que no exercício as suas transversais estão se cruzando, é muito útil você imaginar as duas transversais separadas, sem se cruzarem. Assim fica mais fácil de você enxergar as medidas correspondentes em cada uma das transversais. Olha como é que fica. Se a gente imaginar essas duas transversais separadamente sem se cruzar, o que a gente teria é isso daí. Então, vamos aplicar o teorema de Tales. Eu vou dividir esse segmento, essa medida daqui, que é o x, por essa outra medida daqui, que é o 3. Então, eu acabei de dividir duas medidas na primeira transversal. Do outro lado da equação, eu vou dividir as medidas correspondentes na segunda transversal. O x ficou por cima de um lado da equação, então quem fica por cima do outro lado da equação é a medida correspondente, 8. E o 3 ficou por baixo, então quem fica por baixo da fração do outro lado é o 2, que é o lado correspondente ao 3. Agora é só a gente isolar o x para descobrir quanto ele vale. Perceba que 8 dividido por 2 é 4, então não vai ter necessidade da gente multiplicar cruzado aqui em cima. Basta a gente perceber que esse 3 está dividindo o x
então ele passa para o outro lado multiplicando. O x fica sozinho, e do outro lado a gente já tinha o 4 e passou multiplicando o 3. 4 vezes 3 dá 12. Então o x vale 12 e a gente acabou essa questão. Quase Nerd, se você ficou com qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você quiser assistir qualquer exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br, porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Você também vai encontrar no site todos os vídeos Quase Nerd, organizados por aula e por matéria. Perceba que nesses primeiros exercícios que a gente sempre tinha 3 retas paralelas cruzadas por 2 transversais. O que acontece se num exercício a gente tiver 4 retas paralelas cruzadas por 2 transversais? Perceba que nesse caso, em cada transversal, a gente fica com 3 medidas delimitadas. Vamos ao Teorema de Tales aqui para determinar os valores de x e y. Esse valor daqui é o x e esse valor daqui é o y. Para usar o Teorema de Tales, a gente começa dividindo 2 medidas da primeira transversal. Uma das medidas vai ser o x, porque eu quero encontrar esse cara. E a outra medida pode ser tanto o 2 quanto o 6. Vamos escolher o 6. Então, de um lado da equação, a gente fica com x dividido por 6. Essa medida dividida por essa. Do outro lado da equação, a gente vai ter que ficar com a divisão das medidas correspondentes. O x ficou por cima, de um lado da equação, então do outro lado, a medida correspondente, que é o 4, vai ficar por cima. E o 6 ficou por baixo, então o 3 do outro lado da equação vai ficar por baixo também. Perceba então que a gente está usando o Teorema de Tales da mesma maneira. A gente está escolhendo 2 medidas na primeira transversal e as medidas correspondentes na segunda transversal. A diferença é que a gente tinha medidas a mais para escolher, que a gente acabou não escolhendo, como aconteceu com o 2 aqui. Vamos agora isolar o x nessa equação para descobrir quanto ele vale. Multiplicando o cruzado, de um lado da equação a gente fica com 3 vezes x, e do outro lado da equação a gente fica com 4 vezes 6. O 3 está multiplicando de um lado da equação, então ele passa para o outro lado dividindo. Do outro lado, a gente já tinha 4 vezes 6 e agora passou 3 dividindo. Dessa maneira, o x ficou sozinho lá do outro lado da equação. Perceba que dá para cortar o 6 com 3. 6 por 3 dá 2. O que sobrou, então, foi 4 vezes 2, que dá 8. Então, nosso x vale 8. Já encontramos esse cara daqui. Para terminar o exercício, falta encontrar o valor de y agora. Para encontrar o y, a gente vai usar de novo o Teorema de Tales. Esquece essa conta aqui, então, e vamos fazer do zero. Usando o Teorema de Tales, a gente pode dividir essa medida daqui, y, por essa outra medida daqui, que é o 3. Do outro lado da equação, a gente dividiria a medida correspondente ao y, que é o 2, pela medida correspondente ao 3, que é o 6. Bacana, vamos isolar o y agora aqui na equação. Aqui, ao invés de multiplicar cruzado, eu vou pegar esse 3 que está dividindo e eu vou passar lá para cima multiplicando do outro lado da equação. A gente fica, então, com 2, que já estava lá, vezes o 3 que passou multiplicando, e o 6, que já estava dividindo, continua dividindo. Dessa maneira, eu consigo deixar o y sozinho do outro lado da equação. O 2 dá para cortar com 6, 6 por 2 dá 3. E o 3 a gente corta com 3 e sobra 1. Então, a gente descobre que o nosso y vale 1. Quase Nerd, perceba que nesse exercício a gente usou o Teorema de Tales 2 vezes e separadamente. A primeira vez para encontrar o valor de x e a segunda vez para encontrar o valor de y. Se você ficou com alguma dúvida, coloca sua pergunta aqui nos comentários. E se você não teve dúvida, diz aqui para mim nos comentários se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Vamos para o nosso último exercício. Na figura, DE é paralelo a BC. Encontre x. Então, perceba que DE é esse segmento daqui, que vai do ponto D ao ponto E. E BC é esse outro segmento daqui, que vai do ponto B ao ponto C. O enunciado falou que esses dois segmentos são paralelos. Bacana! Perceba como essas duas transversais, a verde e a rosa, elas terminam nesse ponto daqui, no ponto A. Por esse ponto, pelo ponto A, a gente passa uma terceira reta que é paralela às duas retas que a gente já tinha. De modo que a gente fica com duas transversais cruzando retas paralelas.
Então, a gente pode usar o teorema de Tales. Vamos, então, fazer a divisão de duas medidas da primeira transversal, por exemplo, o 6 dividido pelo 3, e o teorema de Tales garante para a gente que isso vai ser igual à divisão das medidas correspondentes na segunda transversal. A medida correspondente ao x é o 6, e a medida correspondente ao 6 é esse 3 daqui. Bacana, então está muito parecido com o que a gente já fez até agora. Perceba que do lado direito da equação, a gente tem 6 dividido por 3, que dá 2. Para isolar o x, basta passar esse 6 que está dividindo para o outro lado multiplicando. O x fica sozinho e do outro lado a gente tem 2 vezes 6, que dá 12. Então, a gente descobre que o nosso x vale 12. Quase nerd, perceba que embora o desenho desse exercício seja um pouquinho diferente, a maneira de resolver é exatamente a mesma. Qualquer dúvida, é só perguntar aqui embaixo. Perceba uma coisa interessante. Essa nossa figura está formando aqui um triângulo, tá percebendo? Na verdade, a gente tem um triângulo grandão e a gente tem aqui um outro triângulo pequenininho. Usando o teorema de Tales, a gente consegue montar uma equação que envolve os lados do triângulo grandão e os lados do triângulo pequenininho. Essa é uma matéria extremamente importante dentro da geometria plana e que sempre cai em prova. O nome dessa matéria é semelhança de triângulos, e é isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Quase nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!